legal. E ele falou do Bitálica. Tu já escutou o Bitálica já? Bitálica, não. Que é uns caras que eles cantam Metallica imitando Beatles. Nossa! Já viu isso, já? É tipo assim, como se fosse vocalista do Metallica cantando Beatles. Cara, é muito bom. Sério que tu não conhece? Nossa, não conheço. Nossa, pera aí. Aguenta aí que eu vou... Pera aí, Bitálica. É maravilhoso. Bom. Eu não sei se tu sabe, até a banda gosta do Bitálica. Nossa. Entendeu? O Bitálica é foda. Puta, tu vai dar risada agora. Aguenta aí. Eu vou te mandar. Depois tu escuta Hey Dude. Hey Dude. Deles. Hey Dude. Já tô até imaginando. Caraca. Olha isso ali. Sério. Dá um play aí, ó. Só enquanto eu tô te mostrando aqui que eu vou finalizar o podcast já, mas dá um play nisso só pra tu poder ouvir. Ó, o Bitálica tem umas músicas tipo How You Need Your Blood. Entendeu? Ai, tio, se meu computador colaborar. Ó o nome de outra música. Bitálica. Sargent Hatfield Motor Breath. Entendeu? Hatfield, né? Motor Breath. Ai, aqui, tô ouvindo. Muito. Nossa. Ai, gente, isso é muito bom, sério. Vou ter que seguir essa playlist toda aqui. Ai, genial, cara, genial, muito bom. Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorrecast. What is it? This path will lead you to an unholy place. A cemetery. There the Necronomicon awaits. When thou retrievest the book from its cradle, you must recite the words Klaatu Verata Nictu. Klaatu Verata Nictu, okay. Well, repeat them. Klaatu Verata Nictu. Again! I got it! I know your damn words, all right? Seems fairly obvious. Ooh, wait a minute. The words. Right. Say the words. Klaatu, Barata, necktie, nectar, nickel. É isso, ouvinte querido, estamos mais uma vez de volta com o nosso mês do... Horror! Very nice! O mês do horror, cara, é podcast a dar com pau nessa porra, cara. E hoje eu trouxe aqui a minha amiga companheira, não fura, essa daí não faz molecagem, que é a Liv Andrade. Tudo bem, Liv? Oi, Angélica, oi todo mundo que tá ouvindo. Bora falar desse livro maldito. Vamos falar. Hoje o bate-papo será não tanto muito sobre esse livro, né? Esse livro que existe? Não existe? Assista ao próximo episódio de A Lei, né?
Vale, como é que é aquele programa lá, acredite se quiser, né? Nossa, sim. Não, mas então, brincadeira aqui inicial, mas a gente vai comentar hoje então um pouquinho sobre algumas obras, adaptações de um livro criado, vejam só vocês, através dos contos do Lovecraft, né, que é o Necronomicon. No princípio vale a pena a gente comentar um pouquinho só sobre como é que surgiu essa mitologia desse livro e tal, né, que ela é tão crível quanto as mitologias de Cthulhu, né, se parar pra pensar, né, apesar de que as pessoas acham que o livro realmente existe, né, e tal. Não fiquem com raiva da gente se vocês acreditam que o livro exista, tá? Se isso faz bem pra vocês, beleza. Sejam felizes, gente. Só que tomem cuidado quando vocês forem nas bancas de sebo. Não adianta perguntar pros livreiros, falar assim, aí, você tem o Necronomicon? Provavelmente o livreiro vai olhar pra você com cara de... hã? Entendeu? Não, e Angélica, uma coisa engraçada também. Se você digitar na internet Necronomicon, aparece logo em seguida PDF. Pior que aparece, mas sabe por quê, né? Porque é a busca das pessoas, cara. As pessoas buscando, né? PDF, vocês querem fazer seus magias, né? É isso. Mas então, vamos falando um pouquinho então só sobre como é que surgiu essa história do Necronomicon, né? Dizem que é assim, o Necronomicon, ele é dizem não, isso aí é realmente a origem, que é explicando como. O Necronomicon é um livro fictício criado pelo H.P. Lovecraft, que é um autor de ficção científica, horror, literatura fantástica. Segundo o próprio, né, o H.P. Lovecraft, o Necronomicon teria sido escrito em Damasco por volta de 730 d.C. por Abdul al-Sahed, um poeta árabe louco originário de Sanaa, no Iêmen. O Necronomicon ele é o mais famoso livro desse universo fictício aí dos mitos de Cthulhu, né? Esse nome, Mitos de Cthulhu, foi dado pelo escritor Auguste Derleth, né? A essa mitologia criada pelo Lovecraft. E aparece em grande parte das suas obras, né? Um dos exemplares da obra estaria guardado na biblioteca da Universidade de Miskatonic, sediada em onde? Em Arkham, né? O Grimoire, ele conteria fórmulas mágicas ligadas à magia negra e aos antigos. Seres descritos especialmente em 2 contos, Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Perdida no Tempo, né? Bom, isso aqui a princípio é uma pequena explicação. Tem vários blogs aí que eles inclusive destrincham essa questão aí do Necronomicon, falando por que não existe, explicando então por que veio toda essa vibe de achar que existe, né? Aqui mencionando o blog que ele trata muito de Lovecraft, que é um blog muito legal, que é o Mundo Tentacular. Não sei se tu conhece, eu gosto muito. Não, Mundo Tentacular, gostei. mundotentacular.blogspot.com.br. O cara colocou assim, uma boa matéria. Ele colocou, ó, a coisa começou mais ou menos assim. No início dos anos 70, no auge da moda ocultista, 2 monges ortodoxos teriam procurado o editor Harry Slater para oferecer a ele um manuscrito que seria a única cópia existente de um terrível livro de magia até então desconhecido. O nome desse livro? Necronomicon, ele mesmo. Os monges afirmaram... Estou fazendo os efeitos, né, na voz, né? Só ri, né? Tem que colocar uns trovões, uns relâmpagos, né, quando fala isso. Os monges afirmaram ter conseguido o manuscrito através de um roubo perpetrado à biblioteca de um bispo ortodoxo chamado Simon. Olha só, as histórias são cheias de buraco, né? É só Simon, né? Simon diz, né? Simon diz. Ó, diz que esse roubo foi o roubo de uma valiosa coleção de livros que de fato ocorreu, né, em 72. Mas embora muitos livros de valor tenham sido levados, o Necronomicon não era um deles. Porque ele não existe, né? Aí o Slater... Que isso, Angélica? Imagina! Olha, eu sou uma incrédula, eu sou uma cética. O Slater afirmou ter comprado o manuscrito dos monges, mas jamais permitiu que o documento fosse examinado, dizendo que seria algo extremamente perigoso. Essa preocupação, no entanto, não impediu que ele mandasse o texto para impressão, veja só, olha isso, que incoerente, publicasse como sendo um verdadeiro tratado de magia. Aí olha só, aí o próprio cara diz aqui, ó, essa história meia boca está por trás da lenda do Necronomicon. Francamente, Lovecraft deve estar dando voltas em sua tumba, né? É muito legal, vou deixar aqui a matéria onde ele colocou destrinchando essas invencionices relacionadas ao Necronomicon, que no final de contas eu acho uma bobagem, porque é muito mais divertido você curtir o que é adaptado, o que foi gerado através
desse universo, seja de livros, séries, televisão, desenho, do que a gente ficar se preocupando se existe ou não, né? Claro. Sim, a gente vai até aqui mencionar no nosso programa boas produções, cara, que mostram o Necronomicon, que é divertido, que é pra fãs de terror, cara, né? E aí, o que tu acha de toda essa treta aí do pessoal, né? Falando que existe, Liv? O próprio Lovecraft já falou 1000 vezes, gente, vocês estão tudo doido, isso é fictício, eu criei tudo. Inclusive o nome no árabe louco, né? Tá errado, não é assim que se escreve, não é. O pessoal falou que não é um árabe direito, né? O nome dele. Então, tipo assim, tudo já prova que não é de verdade, né? Mas o pessoal cisma com isso, que nem você falou. Gente, isso não é nem importante se existe ou se não existe. O bom é saber toda essa mitologia e todas as coisas que surgiram dela, né? Inclusive. Que geraram, né, e tal, né? Mas é isso, a gente deu aqui uma pequena introdução, né? Sobre isso, sobre o HP Lovecraft. Eu acho, inclusive, se você, porque são amigos nossos, se quiser conhecer um pouco mais sobre o próprio autor, o HP Lovecraft, tem aquele podcast genial, que é um podcast somente de literatura, que é o Ghostwriter, tá? Eu vou deixar aqui linkado na publicação um podcast que eles fizeram falando sobre HP Lovecraft, sua vida, sua obra, tá? Então, curtam todo esse universo aí, que agora a gente vai tratar do que a gente gosta mais, que é isso, cinema, televisão, referente ao Necronomicon. Não é isso, Liv? Com certeza. Vamos lá então, minha amiga, vamos falar um pouquinho então do que tem pintado de interessante pra gente recomendar pra essa galera aqui no nosso mês do horror, cara. Tem coisa para dedéu. Necronomicon é trash, né? Pô, tranquilo. Só encadenamento é totalmente trash, né, cara? Você já viu as fotos desse encadenamento? Encadenamento é de pele humana. Aí você vê uma carinha assim na... Nos filmes que a gente vai falar aqui, varia isso. Varia, né? Mas é sinistraço, né, gente? Eu gosto muito... aliás, ó... claro que a gente vai falar, né, logo de cara do Evil Dead, porque pelo amor de Deus, né, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É um filme onde alguém sabe que não pode ler um livro e ler do mesmo jeito. Foda-se, né, mano? E o que eu gosto nesse filme é que, tipo, tem o primeiro filme, tem o segundo que não tem nada, que é tipo um remake do primeiro filme, em que eles mudam a história completamente. Mas é que ainda é o Bruce Campbell, e eu imagino o pessoal na época ter ficado super confuso com esse filme, né? É verdade, pô, mas é tão legal, né? É só, claro, as pessoas com certeza conhecem, porque não apenas o Evil Dead ele é super querido, como o ator, né? Ele é queridíssimo, ele é mega pop, as melhores caras e bocas são dele, né? Que é o Bruce Campbell, né? Eu não sei se tu chegou a assistir, mas tem um filme, a Iana Bruce, né? Ele contando a história dele e tal. Ele é realmente um ator muito careteiro, engraçado e divertido, viu? Nossa, demais. Ele tem cenas incríveis sozinho, assim, só ele com ele mesmo, assim, é maravilhoso. Só ele com ele mesmo, com certeza é a melhor coisa que alguém pode falar, porque ele é ótimo, né? Porque é legal esse negócio, inclusive, da possessão, como ela é colocada no filme, que ela é muito divertida. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Evil Dead aí, claro, que tu gosta, né? Eu com certeza gosto desde a época que o bichinho saiu. Muito bom. Em MDB, ó, o primeiro foi em 81. 81. O segundo é 87. E o terceiro é de 92. O ano que eu nasci. Olha só. E olha o espaçamento entre as produções, né, Liv? Né? Grande, né? E tal. E só uma coisa, só uma referência aqui. Que tem o Evil Dead, A Morte do Demônio, de 2013. Que eu até acho um filme visualmente interessante, curioso, mas ele falta a ele a graça e o humor, né? Que pra mim é necessário. Tem Evil Dead que relacionam de maneira intrínseca, né? Todo o humor que envolve Evil Dead. Mas tu quer falar um pouquinho como é que o Necronomicon aparece na história? Conta aí pro ouvinte. Conta aí. Bem, é bem aleatório, né? Como quase tudo nesses filmes do Evil Dead. Que eles vão... Bom, a história, pra quem não sabe, eles vão pra cabana, né? Por motivo nenhum, assim, eles estão... Porque estão fazendo nada, né? Vão pra cabana lá, cabana no meio do nada. Fazer um final de semana de alegria, né, e tal, né? Sim. Recomendar, inclusive, o podcast de carnaval, que eles fizeram um podcast sobre o Evil Dead, que é tipo de carnaval, vai entender, cara, com música de carnaval e o caralho, inclusive.
Verdade, nossa. Ah, mas enfim, aí, isso eu até gostei no remake, né, de 2013, que eles deram um motivo, né, específico para eles terem ido pra lá, né, que a menina eles estavam meio que fazendo uma reabilitação nela, né, que ela ia passar por abstinência e tal, mas enfim, aí nesse daí não tem muito motivo não, mas não importa. O melhor lugar do mundo pra tu levar alguém numa situação como essa, né, meu Deus. Mas nesse daí não tem motivo, mas não importa também o motivo. Por quê, né? Que é o motivo. Eles vão pra lá, o Bruce Campbell e os outros atores, todos amigos do Sam Raimi, né? Que é o diretor do filme. Que, pra quem não sabe, também dirigiu o Grito, os Homem-Aranha, né? Dirigiu os 3 Homem-Aranha também. Ele é bem versátil, né? Quando ele dirige as coisas. E esse primeiro filme tem um orçamento muito baixinho, mas eu gosto bastante disso, que tem umas cenas de gore muito, muito legais. E, bom, enfim, eles chegam nessa cabana, são vários casaizinhos e a irmã do Bruce Campbell, se eu não me engano. E aí eles acham, no porão, né, se eu não me engano, eles acham esse livro, que é o Necronomicon e tal, que é feito de pele. O livro tá escrito basicamente assim: não leia esse livro, não abra esse livro. Não abra, não leia, né? É bem visível, né? Sim. Só falta ter uma seta em neon, sabe? Falando, não abra, por favor, não leia esse livro, que ele não dá certo. Mas enfim, eles vão lá, claro, porque eles são jovens, né? E jovem em filme de terror já sabe, né? Sempre vai fazer uma besteira. Aí eles abrem o livro pra ver, e eu acho até engraçado que dentro desse livro tem umas coisas. É que assim, cada adaptação coloca o que quiser dentro do livro, né? Porque ninguém sabe o que tem exatamente dentro do livro. Então eles colocam umas ilustrações do William Blake, do Dragão Vermelho, né? Quem gosta de Hannibal até deve lembrar disso, né? Do Dragão Vermelho, da mulher dourada, essas coisas todas. São lindos, sim. Lindas artes, né? Que o cara come, né? No Dragão Vermelho, né? Isso, muito. O filme é muito bom, tá? Bom, aí na hora que eles abrem esse livro, o inferno vai comer solto, quase literalmente. Porque o livro, ele tem o poder de liberar o demônio, né? E eu acho engraçado que eles também não explicam muito bem o que é exatamente esse demônio que sai. Ou se são vários demônios, ou se é um demônio só. Porque os demônios, eles começam a possuir um por um dentro da casa. Assim, e, tipo, não é uma coisa delicada, não é uma coisa que acontece gradualmente, é uma coisa que o demônio possui eles e eles mudam totalmente a feição na hora, assim, sabe? É verdade, parece tipo A Hora do Espanto, né, meu? Que eu lembro. Não sei se tu lembra desse filme, A Hora do Espanto, que a aparência das pessoas muda, fica com os dentes tudo pra fora. Fica uma coisa sinistra, cara. A possessão demoníaca faz a pessoa. Mas ó, venhamos e convenhamos, não sei se tu concorda. É um exercício de maquiagem, né? Até porque, pelo menos, a primeira produção do Evil Dead, até uma coisa comum que o pessoal menciona, né, acha engraçado, tem os atores, as atrizes estão com o cabelo de vários jeitos diferentes porque passou muito tempo. Nossa, eu ia comentar isso no segundo filme. Caramba, tem uma cena muito bizarra dessa aqui. Tá o Bruce Campbell e a namorada dele, que mudam a atriz, inclusive, né, no segundo filme. Aí ela tá com ele, assim, os dois estão um na frente do outro, tal, super românticos, assim. O cabelo dela tá de um jeito. Aí quando muda pro outro take, o cabelo dela tá completamente diferente. Eu falei, gente, o que aconteceu? Realmente, é hilário, gente, mas vê só como é que é esse negócio de tu fazer, porque na época eu acho que era todo mundo na mesma faculdade, né, e tal, eram os amigos, tanto que o Bruce Campbell é amigão mesmo do Sam Raimi, né, aparecia até nos Homem-Aranha lá. Ele apareceu em Xena até. Eu gosto muito de Xena, né? E ele apareceu lá, o Bruce Campbell. Eles são amigos mesmo, então é claro que né, na broderagem tudo rola, né? Não tem problema, né? E tal, né? A gente continua daqui a 1 mês ou 2 meses, quando der. Mas é legal, é muito legal. O Evil Dead eu acho que é uma das melhores representações, até porque ela é muito engraçada, sabe? Muita gente defenestrava, sabe? Tanto o Evil Dead como o terceiro, o último lá, que tem aquele exército dos mortos, que eu acho genial. Na época eu adorava, sabe? Eu gostava dessa mistura que eles faziam, eu achava que tinha muita criatividade. Então desse VHS fazia maior sucesso aqui em casa, cara. Adorava, muito bom. Nossa, e esse terceiro aí é o meu favorito, pra falar a verdade, porque tem umas cenas épicas, né?
nesse terceiro, que acho que uma das melhores cenas é ele tentando ver qual é o livro, né? Porque ele chega lá, aí tem 3 livros diferentes na frente dele. Aí ele, ixi, qual que é o verdadeiro Necronomicon, né? Aí ele vai tentando pegar um por um. E ele pega o primeiro, ele é sugado, aí a cara dele fica toda torta. Aí ele balança a cara dele assim pra tentar acertar. E a maquiagem é muito boa. Esse ator é maravilhoso, cara. Eu adorava. O segundo eu gosto pra caramba também, porque ele fica... Tipo assim, com aquele negócio da mão possuída, cara. Nossa, sim. É muito engraçado, gente. A mão mostra o dedo do meio pra ele, né? Não, e aí ele pega a serra elétrica e vai e corta a mão, aí coloca a serra elétrica no lugar. Aí aquilo já fica totalmente B10, né? Fala, nossa, ela tá com uma serra elétrica na mão, né? Que na verdade não é elétrica, né? Porque a gente chama errado, né? Toda a vida, porque tem que estar com uma tomada, né? E tal, né? Ligada, né? Na verdade é uma serra a gasolina, algo do gênero, né? Ai, gente, é muito legal. Tem que começar realmente um podcast recomendando e mencionando o Necronomicon no Evil Dead, que vale a pena, né, gente? Pelo amor de Deus. Só outro comentário sobre esse segundo filme, que tem uma cena clássica também dele batendo na cabeça da namorada dele, ele tacando cabeça pra lá, tacando cabeça pra cá, a cabeça gruda no pescoço dele. É maravilhoso isso. A cabeça você vê claramente, né, que é um manequim. É claro, é tipo o Cacete e Planeta, ele jogando pra cima aquele manequim, né? Mas tu chegou a assistir a série do Evil Dead? Chegou a assistir alguns episódios? Que era muito engraçada também, né? Não, eu tenho que assistir, tenho muito que assistir, mas não assisti ainda. Olha, vale a pena, viu? Vale a pena. Vamos colocar assim que a alma e a ideia direitinho tá ali, entendeu? Todo aquele humor, aquele absurdo. Ele meio que se mistura com o que o Bruce Campbell fez dentro da carreira dele, porque ele tem uns filmes, se tu não assistiu, tu deve ter assistido, tem um filme que é o Bubba Hotep, que ele faz uma espécie de Elvis Presley, sabe, morando no asilo. É muito engraçado, porque o Bruce Campbell, ele brinca com esse negócio de ser um velho decrépito, de ser um velho impotente, sei lá, algo do gênero, e é um filme engraçadíssimo. Então ele gosta muito de brincar consigo mesmo, de tirar sarro de si mesmo. E essa série aí, então, do Evil Dead, tem isso, que ele já é um cara ali, problemático, que ele trabalha numa mega store de sei lá, de televisão, eletrônicos, né? E ele é um loser, né? Só que ele é o idiota de sempre. Claro que ele vai novamente fazer a leitura lá que não pode, né? De palavras que vão atrair novamente todos os demônios pra ele. E na série é muito bom, tu que gosta de Xena, ela aparece na série, viu? Ah, Lucy Lawless, né? Sim, o pessoal de elenco de apoio é genial também, tanto a mina como o cara, tal. É muito legal. E os efeitos especiais são bem bolados. Ou seja, é uma série que quem é fã do Evil Dead não tem o que reclamar, cara. Vai assistir de boa, que vai cascar o bico, vai se divertir com a tranqueira. Tem gore adoidado, a série tá bem gore. Então é genial, vale a pena. E tem no Netflix, eu acho, né? Eu vou até assistir, vou assistir mesmo. É da Stars também, né? Que a gente já gosta bastante da Stars. Grande Stars, né? A Stars sabe como tratar, né? Um produto, né, meu? Sim. Pô, a Stars é foda, né? Vai ter putaria, vai ter violência pra caraca, né? Acho que é um dos melhores canais que eu já vi, a Stars, eu vou te falar. Melhor que a HBO. O pessoal fala tanto da HBO, eu acho que a Stars é 1000 vezes melhor, viu? Eu acho que a Stars é mais coração. E ela acaba a série quando é pra acabar a série, né? Ela não fica forçando 1000 temporadas, não. É verdade. Eu gosto muito do que já passou na Stars, eu acompanho, com certeza. Foi a Stars que fez o Black Sails, que é a minha série favorita, que eu já falei. Então, é da Stars também. Então, ela realmente lá respeita muitas mulheres, sabe? Tem muita mulher poderosa lá, tem representatividade LGBT, maravilha. Stars, amo. Sim. Come in, Clara. I had so many things to tell you. Legal. Não, então eu vou aqui continuar puxando o nosso papo aqui sobre adaptações, onde existe a aparição do Necronomicon. Eu vou aqui logo num VHS que eu gostava muito, que é aqui no Brasil,
saiu como Necronomicon, o livro proibido dos mortos, de 93, né? O título original é somente Necronomicon. Eu gosto para caramba, sabe, desse daí, porque primeiro que para quem escutou o podcast anterior que nós publicamos, é antologia, né? Então é legal, e é daquelas antologias como a gente comentou, que elas vão se encontrar, as histórias vão se encontrar de alguma maneira no final, sabe? Isso é muito genial. Tu chegou a dar uma olhada nesse daí, do Necronomicon? Sim, assisti. Uhum. E aí, o que tu achou? Eu gostei, até gostei muito disso, de serem várias histórias, vários contos, né, diferentes dentro. E o gore desse filme é muito bom, assim, não sei porque eu gostei bastante. Tem uma cena lá, sem dar muito spoiler, apesar do filme ser velho, que o cara vai caindo as peles dele, ele vai derretendo aos poucos, isso. Assim, ó. Eu achei aquilo tão bem... Assim, é bem feito, ele é trecheiro, mas é bem feito, sabe? Não sei, eu gostei. Eu achei muito bem feito, pô. Não, e detalhe, esse daí tem 3 diretores, né? É o Christoph Gans, cara, que ele é um cara, pô, é uma boa. Eu sei que o pessoal acha o Christoph Gans, tem gente que acha de trash, né? Eu não acho não, gente, numa boa. Pra mim, os filmes desse cara são legais, sabe? Ele é um cara que tem um coração no lugar certo quando ele é a questão visual. Ele é o diretor do Pacto dos Lobos, Crying Freeman, né? O Terror em Silent Hill, aquele é A Bela e a Fera, que vale a pena, né? Com perdão das pessoas que gostaram dessa Bela e a Fera da Disney, pra mim a Bela e a Fera que vale a pena é a do Christoph Gans, né? Com o Vincent Cassel? Com o Vincent Cassel, exatamente. E tal, né? Então eu gosto muito desse cara e não é de hoje, sabe? Esse Christoph Gans aí, que ele é o diretor de um dos segmentos que é o The Drowned, né? Que é a parte 1, né? Sim. O segundo é um japonês, né? O Shuzuki Kaneko, né? Que é o The Code. E o terceiro é o Brian Usna, cara. Que, olha, ele é super queridão também, o Brian Usna, sabe? De quem gosta de terror. Né? E tem, claro, olha, eu adorei, gente. O pessoal chama ele de ator Lovecraftiano, né? Um ator Lovecraftiano. Que é o Jeffrey Combs, né? Jeffrey Combs, ele é o cara que tem várias e várias produções, né? Filmes e tal, que tem relações com o universo do HP Lovecraft, né? Desde, sei lá, de Reanimator, né? E tal, até outras interpretações, assim, dele, assim. Ele é um ator genial. Tu lembra desse cara, o Jeffrey Combs? Ele é muito queridão também da galera aí do cinema de horror. Não sei se você ouviu falar daquela série, o Masters of Horror, né? Que tem um episódio do Edgar Allan Poe, né? E o Jeffrey Combs, ele faz o Edgar Allan Poe com maestria também, viu? Ele tem o Reanimator, que aqui no Brasil é a Hora dos Mortos-Vivos. Ele tem o From Beyond, né? Que é o Do Além. E tem a Noiva do Reanimator, entre outras coisas, né? Ele é um maravilhoso mesmo, eu adoro de paixão. Beijo no coração de Jeffrey Combs, viu? Você é o cara mesmo, que fez a minha, não digo minha juventude, mas a minha mocidade, né, e tal, porque tudo que eu assistia de VHS, esse cara, a gente se acabava com ele, porque ele é o cara das caras e bocas, né? Ele faz série também, né, tô vendo aqui, fez The 4400, fez uns episódios de Gotham também, ele tá indo aí. Ah, então, esse daí, como eu tava falando, tem então 3 segmentos, 3 histórias que são muito interessantes, tá? A primeira história, assim, que ela serve como um elo de ligação para esses 3 segmentos é a The Drowned, né? Que é inspirada levemente naquele conto Os Ratos nas Paredes, que vai contar a história de um cara que ele perdeu a esposa, perdeu os filhos afogados em um acidente de barco, e após ele blasfemar lá contra a igreja, né, renegá-la, ele acaba aceitando a ajuda de uma estranha e escamosa criatura anfíbia que lhe oferece o quê? O Necronomicon, né? Contendo em suas páginas então um sacrifício a Cthulhu, que trará novamente a sua família. Mas é claro, né, que quando a gente fala de Necronomicon e encantos que trazem a pessoa de volta, a gente já tem isso dentro do universo do King, inclusive, né, com o cemitério. Isso que ia falar isso, exatamente. Se tá morto, deixa morto, gente. E se tem uma coisa que os filmes de terror e os livros nos ensinaram, morreu, chora pela pessoa, sabe? Reza, faz o que tu achar importante, mas não tenta trazer de volta, não faça isso. Como né? diria o Ivan Drago lá do Rock 4, né? Se morrer, morreu. Não, e detalhe, né? Isso aí eu acho que desde a pata do macaco, né? E tal, né? Para de pensar. Aquele conto lá do Jacobs, né? A mão do macaco, a pata do macaco. Se alguém morrer, deixa ficar, né? Deixa ficar, né? Mas é muito legal, por quê? Porque que eu acho foda esse filme. Porque eu sou
uma leitora voraz, ou eu era, muitos anos atrás, de Cripta, do terror, de todos esses quadrinhos, sabe, que saíam no Brasil, de histórias de terror. Isso é muito a cara de quem gosta desse universo, sabe? Essas histórias que vão, tipo assim, tu vai pedir a tua família de volta, vai dar merda, entendeu? Eu lembro daqueles desenhos maravilhosos, com muitas rachuras. Muito legal. O primeiro é uma das histórias geniais, na minha opinião, inclusive, é uma das melhores, tá? Mas a segunda tem essa daí, o The Code, que é inspirado lá naquele conto Ar Frio, né? Que vai contar essa história de uma repórter que ela está investigando o desaparecimento de pessoas de uma região, que leva a descobrir uma história de uma mulher, que é a Emily, que ela quer se livrar dos abusos do padrasto e se muda para um pensionato. Então ela conhecerá o excêntrico Dr. Madden, que é o David Warner. Quando o jornalista vai lá entrevistar ela diz que na verdade essa Emily é mãe dela, né? Nossa, totalmente usurpadora, assim. Ela fala, não, a Emily é minha mãe, que não sei o que lá. Aí ela tá com óculos escuros, porque ela fala, né, que ela é sensível, ela tem uma doença que ela é sensível à luz do sol e a casa tá toda fria. Aí depois você descobre que na verdade ela é a Emily, né? Aí você fala... Cara, é muito legal essa história, porque eu percebi na época, é uma das premissas mais furadas, que você tem que largar uma suspensão de descrença. O cara deixa, tipo, a casa super geladona, né? E tal, né? Assim, com o ar-condicionado no máximo, um negócio assim, e a pessoa lá, né? Ou seja, mas só pode viver nessa temperatura baixíssima, né? E tal, ou seja, mas na hora que der uma merda no ar-condicionado, então ferrou, né? Acabou com a história, né? É genial, cara. Sim, e ela precisa se alimentar das pessoas pra conseguir ter o filho que nunca nasce. Olha que bizarro, conceito bizarro, né? É bizarro. Ah, mas dentro desse universo do Lovecraft é totalmente coerente, né? Isso daí, né? Sim. E tal, com certeza, né? E a terceira história, né? O terceiro e último conto é o que é bem nonsense, é o Whispers, né? Que ele é inspirado vagamente ali no Um Sussurro nas Trevas, né? Aonde, olha só, esse daí é um dos contos até mais de ação, né? Super dinâmico, né? Aonde tem uma policial grávida, que é a Sarah, né? Que ela, depois de um acidente de carro durante a perseguição de um assassino, conhecido como o açougueiro, ela entra no porão de um velho prédio em busca do seu parceiro, o Paul, que é um ator muito bonito, por sinal, o Babatundé, né? O nome dele é complicado, mas eu lembro que eu achei ele muito bonito, esse ator, que ele havia sido retirado das ferragens e arrastado para o seu interior. Lá, então, ela vai conhecer um estranho casal, olha só, que é o senhor e a senhora Benedict, que é o Tom Calfa e a Judith Drake, né? Que vai conduzir ela então para uma armadilha onde ela vai ser usada como alimento para uma estranha raça alienígena de criaturas aladas. Nossa, essa menina sofre tanto nesse conto, eu fiquei com dó dela. Nossa, ela é jogada pra lá, jogada pra cá, tira um braço, tira a perna dela. Eu falei, coitada dessa menina. É verdade, né? É verdade. E é mó legal assim, porque essa antologia aí, o Necronomicon, o Livro Proibido dos Mortos, ele tem, além dessas questões de Necronomicon em si, né, as questões das histórias do Lovecraft, né? Então acho, por mais que o pessoal ache trash e tal, né, na época eu lembro que não fez muito sucesso, eu acho que o pessoal manjou e entendeu direitinho a temática. Porque se for parar pra pensar, as coisas dentro do universo dos mitos de Cthulhu, né, e tal, por exemplo, aquele A Cabana da Floresta, né, que tem que ter os sacrifícios humanos para os monstros, para os seres antigos, né, para que o mundo continue a existir. Então tudo isso vai ter pessoas virando alimento para entidades e tal. É muito legal. Não é uma como é que eu posso dizer, uma produção de super orçamento, né, mas o que eles têm com orçamento eles fazem muito bem. Inclusive no primeiro segmento, que eu acho que é um dos mais bonitos, esse daí dessa casa, dessa mansão toda apodrecida, né. E o cara, verdade, né, esperando a família. Muito foda. Genial. Quando os tentáculos começam a sair da cara da esposa e do filho dele, que tava morto. Nossa, ficou bem feito. Eu gostei daquilo. Sim. Não, e a participação do Jeffrey Combs, né, no filme é ser o Lovecraft, né, cara? Isso é muito foda, né? Porque isso tudo é ele lendo o Necronomicon, né? Exatamente. Termina com esse elo de ligação aí, né? Essas histórias aí que ele está lendo e depois você vê, né? Muito bom. Mencionei de passagem o Shuzuki Kanedo, né? E ele é o cara, né, dos filmes de kaiju, né? Do Gamera, Godzilla, né? E tal, ele é super foda, né? Então, ele entende de monstro. Se manja dos monstros, cara. Muito bom. É uma puta experiência. Se você não assistiu, aí o Halloween tá aí.
né? Final do mês, vamos se divertir, cascar o bico, porque dá pra se divertir, tem essa, né? Isso que é legal, né? Ah, com certeza. Desse universo do Lovecraft, tu vai dar risada. Assista, cara, assista o Necronomicon, o livro proibido dos mortos. Very nice. You are invited to an open house where horror will be your host. The Haunted Palace. You, who find a kind of macabre joyousness in the horrifying, will enjoy yourselves as in ecstasy in The Haunted Palace. Starring Vincent Price, a being who lived and died and lives again. Vamos lá continuar com o nosso papo, tá muito porreta. E aí, o que a gente pode falar agora? Que tem umas coisas meio porreta aí pra mencionar. Tem The Mount of Madness, né? Não sei se tu conhece esse daí, que é com o Sam Neill. É genial também. In the Mouth of Madness, do John Carpenter. Chegou a ver esse, não? Não vi. Não acredito que eu perdi esse, gente. Eu vi várias listas, não vi esse. Como assim? Que loucura. Não, mas eu tinha um pra falar aqui, Angélica. Com um ator que você ama demais. Ai, meu Deus. Qual que é? É The Haunted Palace, o Castelo Assombrado, com Vincent Preço. Vincent Price. Ele, o grande Vincent Price, né? É o cara. Esse filme é maravilhoso, né, Liv? E o Vincent Price, ele tem um magnetismo assim, né? Você fica olhando pra ele e você fala, caramba, que homão, né? O Vincent Price é uma coisa interessante, porque eu tava conversando com um colega meu, né? Não sei se tu soube, a filha dele, a Christina Price, ela pôde falar, né, recentemente, inclusive da questão da bissexualidade do Vincent Price, né? Mas até é comentado, não que a orientação sexual de um ator seja da nossa conta, mas eu imagino o sofrimento que é você, um ator, que ele era do Star System, né, e tal, e ele ter que esconder isso daí, né, e tal. Mas a filha dele pode chegar e falar, meu pai era bissexual e tal. O Vincent Price, ele não apenas tinha magnetismo, como ele era, olha eu me rasgando de elogio, ele era um ator de teatro, com a voz impostada, sim, maravilhoso, ele lendo Edgar Allan Poe, de se arrepiar até o fio do cabelo do lado da orelha, para não falar outra coisa. Tem muita gente que não sabe, mas é ele que narra o Thriller, né? Do Michael Jackson, né? Exatamente, aquilo ali é ele fazendo uma leitura justamente, né, se eu não me engano, de Edgar Allan Poe, e dando aquela risada fantástica dele, que é a melhor risada que eu já vi tipo a série. Maravilhoso. Mas esse daí é muito bom, você deu uma boa recordação mesmo, porque esse é um clássico, né, Liv? Genial. E é do Roger Corman, e é de 1963. Mas olha, ele envelheceu muito bem, viu? Envelheceu bem mesmo. Porque o filme, na verdade, é baseado num conto também do Edgar Allan Poe. Só que aí eles misturaram com Lovecraft, né? Que a gente estava até comentando que Lovecraft veio depois do Edgar Allan Poe, né? Mas eles deram uma misturada nesse filme. Porque, assim, pra quem não viu, o Vincent Price, ele interpreta dois personagens. O Joseph Cohen, que ele, na verdade, é um bruxo, que mora num castelo nos Estados Unidos mesmo, que fica na cidade de Arkham, que a gente tinha até mencionado no começo, né, que é onde supostamente ficcionalmente fica o Necronomicon, né, nas histórias do Lovecraft. E, bom, ele mora lá e tal, ele tem vários ajudantes com ele, 2 caras e um amante dele, que também é ajudante dele. E ele sequestra várias moças, várias donzelas, né, vamos dizer assim. Ele hipnotiza elas e faz sacrifícios com elas, entendeu? Então a vila de Arkham, ela já estava toda desconfiada dele. Falou, por quê? Essas mulheres estão sumindo. E aí um dia eles decidiram seguir uma delas, que ela tava meio em transe indo pra lá, assim. Aí eles viram que ela entrou dentro do castelo. Então eles falaram, esse bruxo, esse cara que já era meio estranhão, né? Ele tá matando essas jovens. Então vamos atrás dele, né? E realmente, ele era do mal mesmo. Eu não vou ficar do lado do povo, porque eu não sou a favor de justiça com as próprias mãos. Mas eles chegam lá, pegam o Vincent Price, o Joseph Cohen, e prendem ele na árvore e tacam fogo nele. Só que antes deles tacarem fogo nele, ele amaldiçoa todo mundo que tá ali.
Ele fala que um dia ele vai voltar pra vingar a morte dele, toda a dor que ele tá sofrendo, e que ele coloca uma maldição nessa cidade toda e tal. Aí você fica, ixi. E o Vincent Price fala com aquela voz, né, que a gente tava falando, vozeirão dele. Eu ficaria com medo, com certeza, se eu estivesse ali. Com certeza. E aí, 110 anos depois, o descendente dele, que é também o Vincent Price, que é o Charles Dexter Ward, e a esposa dele, a Anne Ward, que é a lindíssima, nossa, muito bonita, a Deborah Paget, também. Nossa, linda, maravilhosa. Boa atriz também, maravilhosa. Sim, sim. E a personagem dela tem uma importância nesse filme, que eu falei, gente, nessa época as mulheres não tinham tanta importância, né, em filme, assim, principalmente se fosse de terror. Mas ela até que tem, assim, sabe, quando falam pra ela, não, larga disso, não faz isso, ela vai lá e fala, não vou abandonar ele, que eu sei que tem uma coisa de errado com ele e tal. Mas enfim, eles vão visitar esse castelo, porque é dele, né, ele herdou. Então ele quer dar uma olhada pra ver como é que tá lá a situação, se dá pra ele transformar em alguma coisa, se lucrar com isso. Só que quando ele chega lá, ele é meio que possuído, vamos dizer assim, pelo espírito do Joseph Cohen. Sim, tem o lance do quadro, né, e tal. Isso, exatamente, porque ele chega perto do quadro, assim, aí ele olha o quadro, aqueles olhos, assim, profundos, aí ele meio que vai virando de pouco a pouco o Joseph Cohen. E eu acho muito engraçado o trabalho de maquiagem desse filme, porque tanto ele quanto os ajudantes dele, eles são meio zumbis, assim, né? Então eles ficam com uma tonalidade meio verde. Tá certo, né? Também eu acho engraçado que esses ajudantes deles estão ali como se eles estivessem vivos. E tipo, ele recebe o Charles, né? Não o bruxo. O Charles recebe, você morava aqui? Ok. Tipo, ele não percebe que os caras estão verdes, mas enfim. Os caras estão com uma cara de zumbi, ele acha normal, né? Mas enfim, né? Só sei que dentro desse castelo tem o Necronomicon. E é muito bom que o Necronomicon nesse filme, ele tá escrito Necronomicon na capa. Adoro isso, cara. Necronomicon. Só faltou não leia, né? Isso. Não leia. Só que nesse caso aqui o Necronomicon não tem pele, ele é mais bonitinho, assim. Ele é um livro direitinho, sabe? Ele tá a capinha vermelha, toda fofinha. Fizeram encadernamento, né, dele. Assim, falaram assim, encadernaram. Falaram, não, tá ruim esse encadernamento, vou melhorar. Foram numa papelaria decente. Não, o filme até é interessante você colocar isso, porque eu acho até que algumas produções, até essa porque por ser antiga, né, os caras pegam leve, né, algumas coisas, né. Os caras falam assim, vamos pegar leve, não vamos botar uma cara humana ali, né. Aquela capa toda, né, cheia de caroços, né, que você vê que é uma pele humana, né, sim. Exatamente. Aí ele fica possuído pelo Joseph Cohen, que é do mal mesmo. E a esposa dele começa a notar que ele tá diferente, que ele tá estranho, que o marido dela não é... Além dele tá verde, né? A personalidade dele também tá totalmente diferente. Ele não quer mais saber dela e tal. E aí ele vai tentar... Ele começa a se vingar das pessoas, dos descendentes das pessoas que mataram ele, entendeu? E além disso, ele também quer fazer, tipo, uma última tentativa de criar, porque ele tá tentando criar como se fosse uma espécie nova, assim, sabe? Junto com... usando a magia do Necronomicon, mais um bicho que ele tem lá dentro. Olha a Reanimator aí, né? O cientista maluco, né? Exatamente. O laboratório dele, inclusive, parece o Frankenstein, né? Também. É o laboratório de Dexter do mal. Né? Nossa, é verdade. Caramba. Olha só, o laboratório de Dexter, é verdade. Mas, enfim, aí basicamente é essa história, né, do filme. Aí a esposa dele tentando desvendar isso, aí vem um outro médico também da vila tentando ajudar, tentando impedir ele de... Tentando salvar o cara, né, porque o marido dela tá ali, né, o corpo do marido dela que tá ali, né. Então eles estão tentando meio que tirar o bruxo de dentro do marido dela, né, e parar com essa monstruosidade toda, né? Mas eu gostei muito do filme, eu gostei muito da ambientação e a atuação, claro, né? A atuação tanto do Vincent Price quanto da Deborah Paget também estão muito boas. Tá, não, nossa, Roger Corman é all hail, né? Forever and ever, né? Porque ele é o cara, assim, a gente... E detalhe, gente, tá aí vivo, tá? Produzindo, inclusive, velhinho. As coisas maravilhosas que tem sobre Edgar Allan Poe,
que o Roger Corman já fez, né? Desde aquela a Máscara da Morte Rubra e tal, é de uma beleza assim que você fica até... Nossa, gente, é maravilhoso, é muito bom, gente. É genial, é um filme muito querido também, viu? Com certeza. Pra mim, tudo que tem o Vincent Price, Peter Cushing, Christopher Lee, Ingrid Pitt, a gente vai ter um programa especial, viu? Sobre Ingrid Pitt e Vincent Price. Vamos ter um programa especial sobre a Barbara Steele e Peter Cushing. Então, aguardem aí, porque a gente vai se rasgar de amor aí por essa galera aí, viu? Esse pessoal é foda, Liv. Não sei nem o que te dizer, é lindo, é maravilhoso, com certeza. Boa atuação. E é engraçado que esses caras, assim, principalmente o Vincent Price, ele pegou a pecha de ser um cara galhofa, né? E talvez seja uma das maiores injustiças que alguém possa fazer com um ator, né? Porque o cara, ele tem a capacidade única dele fazer uma boa atuação, uma incrível atuação no meio de uma grande brincadeira, que não dá pra levar a sério, né? Isso daí é um trabalho de ator foda, né, meu? O cara entregar boa atuação independente do roteiro maluco que dá na mão dele, né? Isso é muito legal. Com certeza. Genial, cara. Muito bom, muito bom. You're absolutely mad. The riots began because the stores could not meet the demands of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared 2 months ago without a trace. He's the guy that writes horror books. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. Mas dá tempo de eu fazer uma indicação foda ainda, né? É uma indicação boa pra ti. Então não vou largar spoiler nela não. Vou deixar você ter a tua experiência. Porque esse daí eu tenho certeza que tu vai assistir. Tu vai falar, caraca! Né? Que nem tu falou, como assim eu não assisti esse filme? Né? Porque na minha opinião, Liv, é um dos filmes mais subestimados dentro desse gênero, dessa narrativa Lovecraftiana, que é o A Beira da Loucura, cara. É maravilhoso esse filme aí, que é dele, cara, o John Carpenter, né? O diretor John Carpenter e o roteiro do Michael De Luca, né? E tem Sam Neill, aliás, o Sam Neill é um dos meus atores mais queridos, assim, gosto demais. Sam Neill, a Julia Carmen, o Charlton Heston, sabe? Nossa! O John Glover, sabe? É muito foda, cara. É um puta de um elenco assim que arrebenta a boca do balão. Eu lembro até na época quando eu vim com o Marcos, né? Independente da questão do universo Lovecraftiano, eu fiz muitas links mentais com o Stephen King, né? Esse negócio de você ser um escritor de história de horror e tal, e tem toda aquela mística em torno dele, né? Como tem também em torno do Stephen King, né? A mística do escritor, né? O que se passa na cabeça desse escritor de livros de horror, né? Tão insensados. E eu lembro que esse filme aí, eu lembrava muito do King, sabe? Por causa da perseguição ao King, o King da fase dele, o Richard Bachman, né? Que ele inclusive publicou livros com pseudônimo, né? Não sei se... Ah, sim, eu vi. Ele tava escrevendo demais, né? Não, ele queria fazer um teste. Ele falou assim, eu vou testar. Será que a minha escrita, ela sobrevive ao meu nome, assim, caso eu seja um outro escritor? E é claro que isso aí acabou sendo, vamos colocar assim, não sei nem se a palavra é desmascarar, né? Mas o cara acabaram reparando, um cara começou inclusive a chantagear o Stephen King, né? E no final de contas já tinha uma relação com uma outra história do próprio King assinada por ele, né? Assista, por favor, inclusive produções que da fase Richard Bachman, do King, que tem, viu? Tem filmes aí de produções dessa fase dele, que é muito legal. É que eu ouvi falar que o editor dele falou pra ele criar um outro nome porque ele tava escrevendo demais. Eu ouvi essa história aí. Ah, é? É. No final de contas, acho que só quem pode falar disso é o próprio mesmo, né? O cara, né? Mas é maravilhoso. Mas de qualquer jeito, vai contar a história de um cara, justamente um escritor, que no caso é interpretado pelo Sam Neill, que também faz o Enigma do Horizonte, né? E ele desaparece, né? Imagina só, a estrela principal da editora é esse personagem aí, que é o Sutter Kane. Sutter Kane, né? Quase Stephen King, né? Sutter Kane, né? É verdade. Aí o livro dele, diz que os livros dele realmente assustam as pessoas para caramba, né? E diz que esse último livro dele, olha lá, que é o In the Mouth of Madness, que está para ser lançado, mas o escritor desaparece, né? Aí a editora vai acabar contratando um investigador, né, justamente através de uma seguradora, né, que é o John Trent, que ele vai tentar investigar onde que esse cara se meteu. Aí o Trent, ele suspeita que Hobbs End, né, que é uma cidade fictícia das obras do escritor, lá vem o King na cabeça, né, com as cidades fictícias dele, né, Jerusalém Slot, né, Maine não, né, mas aquelas cidades fictícias, que ele esteja talvez junto com uma editora, né, que é a Linda, né, a Julia Carmen, que por sinal faz A Hora do Espanto parte 2, né,
E bora, vai lá atrás caçar onde é que está esse cara aí, né? À beira da loucura, é interessante falar que ele conclui uma tal chamada trilogia do Apocalipse, né? Que é do John Carpenter, que é iniciada então com o Enigma do Outro Mundo, de 1982, continua com o Príncipe das Trevas, que se você não assistiu, assista para ontem, que é maravilhoso. Você vai dar muitas risadas, principalmente quando você vê questões tecnológicas da época, pelo que se entendia por tecnologia. Eu tava vendo esse Prince of Darkness aqui, que você falou, e gente, eu acho que eu vi ele na locadora, eu tinha medo da capa dele. Na locadora. Que coisa, nossa. Não, é muito legal. E esse filme aí, cara, ele tem esse negócio de o cara vai começar a investigar e o filme vai virar um show de bizarrices, entendeu? É até estranho os cinéfilos do gênero de terror, de horror, eles não realmente irem atrás desse filme ou mencionarem ele, porque ele é uma viagem à loucura realmente, entendeu? De tudo, você vai ver o que acontece com esse autor, saca? A cidade bizarra na qual ele está, né? Todos nós vamos ser imersos nessa maluquice do caramba sem fim, e tá onde tudo se mistura o universo que o autor criou da sua literatura de horror. No final de contas, mostra que o que ele falava de coisas que existiam, né? É bizarro, cara, é muito legal, cara. E as menções, assim, elas são todas muito ricas. Esse é um filme genial, cara. Esse filme, pra mim, é um filme que eu gosto tanto quanto Videodrome, por exemplo, do Cronenberg e tal. Eu acho um filme genial, cara. Só não vou largar mais spoiler, porque eu acho que realmente você precisa assistir mesmo, Liv. É um puta filme, ele é divertido, os teus pais vão gostar muito, sei que eles assistem contigo, né? Sim. Muitas coisas assim, talvez eles até inclusive conheçam, viu, a nossa idade e tal, porque esse filme é filme de locadora, esse daí é muito bom. Vou deixar aqui a critério de você assistir depois e contar pra gente o que tu achou também, pra se divertir. Eu tenho uma curiosidade, tô vendo aqui o elenco desse filme, e tem um ator, David Warner, ele também tá no Necronomicon lá. E ele faz 2 doutores. Aqui ele faz o Dr. Wren e lá ele faz o Dr. Madsen. Olha só esses links. Ou seja, ele é o cara que tem cara de doutor, né? Realmente, né? Detalhe, esse ator realmente, eu acho que ele é um ator icônico, sabe? Também dos filmes de gênero e tal. Fez o quê? Fez A Profecia, aquele filme clássico, A Profecia, né? O 76, né? O Tron, cara, o Tron antigo. Esse trabalhou miseravelmente bastante na vida dele. Tá viu? Vivo ainda, hein? Tá vivo. E é isso, a gente tem mais alguma recomendação? Dá tempo de tu jogar mais uma, se tu quiser. Tem, pior que eu tenho. There's a place in every neighborhood. I dare you to show me the house. A place shrouded in mystery. There's this old house, been deserted for years. Yeah, it'll be a hoot exploring it. Well, let's go for it. A place that begs a dare. No, maybe we should just stay outside. Come on, it's just an old house. Most of the time, it's just an imaginary fright. It'd be weird to find a dead body under this. Olha, esse filme, gente, ele é trash, tá? Ele é trash mesmo. Que é The Unnamable. Sim, o nome é difícil de falar. O nome em português, sinceramente, eu não achei o nome dele em português. Mas eu imagino que seria algo tipo o Indescritível, assim. Que é de 1988, do Jean-Paul Ouellette. E o filme trabalha bastante com isso daquela coisa que o Lovecraft gostava de fazer, né? Que era algo tão bizarro, algo que você não tinha como descrever, né? Algo que você não podia dar um nome certo, né? Pra aquilo, assim. Que você não... Como é que eu vou dizer? Não tem palavra que descreva o que é aquilo que você tá vendo, sabe? Sim, sim. Não sei se você já viu esse filme, Angélica. Caramba, de cabeça eu não lembro. Vê se, diga aí, quem sabe eu consigo dar aquele flash, né? Quando você tá comentando. Então, o filme é sobre, tipo, uma mulher que a gente não sabe direito quem é e por quê, principalmente. Ela dá à luz a uma criatura bizarra. Assim. E o marido dela tranca essa criatura dentro da casa. E ele usa o Necronomicon pra fazer um feitiço pra impedir que essa criatura saia da casa. Então ela fica presa lá dentro da casa, chorando, desesperada. Até um dó da criatura, que fica chorando, gritando, assim, tipo, tira daqui e tal. E você não vê, o que eu acho interessante é que
quase 90% do filme você não vê que bicho que é esse, sabe? Então, passa muitos anos e essa casa fica abandonada. E a criatura morando lá dentro. Então é claro, obviamente, que um grupo de adolescentes decide ir na casa eles vão fazer tipo um ritual de entrada naquelas fraternidades, sabe? Que tem lá nos Estados Unidos, tem bastante isso, né? E os caras querem se mostrar pras garotas, né? Eles vamos lá, vamos naquela casa lá, que a gente mostra o que tem que fazer pra entrar aqui, não sei o quê, aqueles papinhos de cara dos anos 80. E as meninas vão com eles e tal, e é claro, óbvio, que vai morrendo um por um. A criatura sai da onde ela tá e vai matando um por um, vai. E eu acho engraçado que mostra eles morrendo assim, em primeira pessoa, ou só mostra a mão da criatura matando e não mostra a criatura. Então você fica naquela, gente, o que tá acontecendo? Quem é essa criatura, né? Por que tá matando? Até que chegam os dois principais do filme, eles entram lá, e um deles, inclusive, parece muito Lovecraft. Acho que fizeram de propósito. Mas com certeza. E ele acha o Necronomicon ali. Ele até fala, olha, esse é o Necronomicon, eu já conhecia ele, não sei o quê. Então ele começa a tentar achar um jeito de fazer um feitiço pra conter essa criatura, né? Pra derrotar essa criatura. Enquanto o amigo dele e as outras meninas tentam sobreviver dentro da casa, né? Que a criatura tá matando. Então... E eu acho interessante que, nesse caso, o feitiço pra lidar com essa criatura tem a ver com a natureza, assim. Ele são com as árvores, sabe? O feitiço que ele usa, ele faz as árvores lutarem contra a criatura. Eu achei isso bem interessante, assim. Não, legal. Esse realmente eu não vi, eu tava dando uma olhada enquanto você tava falando. Realmente esse eu não vi, mas, pô, só a cena que eu vi aqui que apareceu uma criatura... Eu falei, nossa, eu tenho que ver. Sim, essa criatura, ela aparece só no final mesmo. E eu acho muito, muito interessante que... Bom, não sei se eu posso falar aqui, eu não sei, é mais ou menos um spoiler, não sei se... Não tem problema não, fica à vontade. Então, a criatura é uma mulher. Tipo, ela é uma criatura feminina, assim, sabe? E eu acho isso muito... Eu achei até interessante, porque no começo do filme, do grito, eu achei que fosse uma mulher gritando. Assim, o grito da criatura. Eu falei, uma mulher gritando. E não, era a criatura. Eu falei, ué, estranho. Por que será que, né? Um grito feminino, assim. E depois que realmente ele chama ela pelo nome dela, assim. E eu falo, olha, ela é uma mulher. E eu achei isso muito interessante, sabe? Deles terem colocado isso. Ela ter um sexo, né? Ali, E tem um... Curioso. E tem um nome, assim. Eles meio que, vamos dizer assim... humanificaram ela no final, entendeu? Ali. Porque ela é meio como uma vítima também da própria existência, né? Ela não pediu pra nascer daquele jeito. Então ela é assustada e ela acaba matando uns jovens, como diria o pessoal lá do podcast, jovens tarados que estão dentro da casa. Caramba! Mas assim, o filme tem esses efeitinhos assim, mas tem um gore legal também. E, é interessante, eu acho que vale a pena assistir. Ah, não, eu vou atrás porque já fui com a cara dele. Eu adoro esses filmes, cara. Eu adoro esses efeitos especiais, maquiagens. Eu tenho realmente o dom de me divertir com essas coisas, viu, Lívia? Tem que abraçar mesmo, né, gente? Esse gore gostoso, nem eu falo que é um gore gostoso, assim, né? Que dá vontade de você ver aqueles... É um gore gostoso. Sangue escorrendo, você fala, ai, que delícia. É muito bom, gente, muito bom. Eu tô vendo aqui que tem uma outra produção que a gente não assistiu, não vamos poder comentar, mas já vai pra minha lista, pra que eu possa assistir, porque existe filme do Jesus Franco, né, o Jazz Franco, que é o Necronomicon Gentraut Sunden, né, de 68, que é um sexploitation, né, do Jazz Franco, claro, né, sobre as alucinações de um artista, né, que fizeram lavagem cerebral nele e tal, alucinações demoníacas e tal, e dentro dessas alucinações presumeu que vai ter muito erotismo e tal, coisa que inclusive o Jazz Franco ele trabalhava bastante, né, e tal, mas vale muito a pena. Eu acho que o Jesus Franco faleceu não faz muito tempo, né, e tal, é uma produção inclusive alemã, né, com o Jazz Franco, então fica a referência para mim e para vocês também, tá? Esse filme ele é conhecido também como Sucubus, tá? Você encontra nele, olha o nome, né? Medo. Sente o drama. Mas muito legal, gente. Eu acho que com certeza tem várias referências pop, assim, que você vê jogado isso daí. Tem de tudo, desde desenho de Simpsons, Aquatim, né, e tal. Castlevania, tem game também. O Necronomicon é o livro mais referenciado que não existe, que já se viu, né? Inclusive nas aventuras de Billy Mandy, né? O Necronomicon.
certo, gente. Então vamos aqui terminando o nosso podcast. Nosso podcast cheiroso, maravilhoso aí, falando um pouco de algumas produções relacionadas desse universo Lovecraftiano, né? Na verdade, muito mais mencionado então aqui o Necronomicon dentro dessas histórias, né? E eu quero agradecer a minha parceira, companheira, Liv Andrade. Liv, muito obrigada. Eu queria que tu aproveitasse, né? Tu pegasse esse momento, fizesse um jabá do nosso conteúdo. A gente trata de séries também, né? Não trata nem só de cinema, né? Chama a galera para visitar a gente lá em outros materiais que a gente publica. Sim, vem visitar a gente, ouvir nosso podcast lá no sacionexbrasilpodcast.com.br. Se você gosta de Outlander, se você não gosta de Outlander, você vai gostar. Você vai gostar, né? Porque a gente manda muito bem, cara, falando de Outlander. O nosso site tem um conteúdo muito bom mesmo, sabe? As meninas todas, elas escrevem muito bem, elas estão sempre produzindo coisa nova e tem notícia, além dos nossos podcasts semanais também, tem entrevistas, nossa, tem muita coisa. Na nossa página também, no Facebook, no Facebook é facebook.com/sacionexbrasilpodcast. Então, por favor, se vocês não conhecem Outlander, lá também tem muito conteúdo bom pra quem tá começando, pra quem nunca viu falar antes, que a gente explica sem spoiler lá em alguns posts, então vale a pena ver mesmo, viu, gente? Exatamente, e a Liv também tem uma coluna muito legal aqui, que é o Calabouço da Liv. Você vai verificar muita coisa interessante, ela pega temático, né, fala das Gêmeas do Mal, e tal, fala sobre filmes, autobiografias com plot twist, cara, tem muito material. Se você clicar na tag aí no blog, tá? O nosso blog, pra quem não sabe, é o masmorracine.wordpress.com, né? Se você clicar na tag Calabouço da Liv, você vai ter todas as publicações da Liv, né? Os textos dela, que são sempre muito divertidos, muito bem escritos, muito bem diagramados, Obrigada. Né? Eu tô seguindo agora o mês do horror também, né? Então, já, como você disse, já fiz um post sobre os Gêmeos do Mal. E o último que eu fiz foi sobre os clichês no cinema de horror, né? Que a gente ama os filmes de terror, mas tem uns clichês que a gente não pode negar, né? Clichê, né? Apesar que o problema, né? Eu acho que tu também deve concordar, o problema nem é o clichê, o problema é como se utiliza, Sim, né? Com certeza. Algo que se entende como clichê, né? Que tem gente que usa clichê de boa e fica tudo maravilhoso, Sim, legal, a pessoa curte, né? Mas é legal, mas de qualquer maneira é uma tremenda publicação, cara. Não deixe de acessar. Tá aqui no blog, cara. Viagem, dê o feedback pra nossa amiga, pô. Vocês têm que comentar mais nas publicações. Deixem de ser preguiçosos, gente. Poxa vida, né? É isso, gente. Então, olha só. Obrigado, ouvinte. Você é muito foda, tá curtindo o nosso mês do horror. Mande feedback pra gente, compartilhe. Não deixe de nos apadrinhar, por favor. A gente sempre reforça essa questão do apadrinhamento. Por quê? Porque todo o trabalho que a gente realiza, que é um trabalho que leva tempo, pesquisa e tal. Então é legal você contribuir conosco para que o nosso material, nosso conteúdo, o nosso podcast, que ele já existe fazem 8 anos, gente. São 8 anos no ar. Entendeu? A gente tem mais de 200 programas, tem diretores que só a gente tratou deles, mas ninguém na internet, num universo de, sei lá, de 600 podcasts. Então faça com que o nosso trabalho permaneça, continue existindo e focado, sempre com obras interessantes, relevantes, tá? Não deixe de acessar o Padrim, tá? O link tá aqui dentro da publicação. Apoie a gente, não deixe de apoiar. E curta também a nossa página lá no Facebook, tá? O nosso perfil lá é facebook.com/cinemasmorra. No Twitter nós estamos como masmorra_cast. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, tá? Se quiser combinar, quiser pedir pauta, filme e tal. Lembrando que todo o espaço do nosso blog de comentários, ele é um espaço livre para isso também. Mas se você quiser mandar em privado, falar diretamente comigo, porque sou eu que respondo aos e-mails, você pode mandar então um e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? A gente fica aqui aguardando o seu feedback, tá? Não deixe de compartilhar e dar o feedback pra gente, correto? E vamos juntos aí, né, Liv? Continuando aí com o mês do horror. Logo mais tem mais podcast, né, querida? Sim, com certeza. Horror, muito horror pra todos vocês. Muito horror, cara. Fiquem aí, abracem. E lembre-se que esse podcast tá saindo no feed do blog, cara. Não deixe de assinar. É isso, querido? Então, beijinho pra todos e tchau, tchau. Beijos, tchau. Acting like a maniac, exploding, getting dead. You're crazy.
make and it has been made. Proposes in snow, holes if you say hell no. Trick sticks and lipstick fix, a bringing rock, it makes me say, you're cheesy.